E no Notícias do Vascão, fala Breno Monsef. Vamos lá, Azevedo. Vasco que só joga no próximo sábado contra o Volta Redonda, e até lá a gente vai falar um pouco mais das negociações do Vasco. A janela que fecha em 17 dias e o Vasco ainda buscando nomes para reforçar a equipe nesse início de ano. E o nome do Carlos de Pena, do uruguaio, voltou ao radar. Atacante uruguaio de 31 anos, ele faz 32 em março. Pelo que eu apurei, interessa ao Vasco, mas é um nome interno que acabou vazando. Já teria o aval da 777 e o Vasco hoje buscando andar com a negociação, fechando uma proposta de compra do jogador junto ao Internacional. O Vasco chegou a negociar com o Carlos de Pena por 2 vezes, em 2022, no início e também no meio do ano, quando o Vasco estava na Série B do Campeonato Brasileiro. O Carlos de Pena está no Inter desde 2022. É da base do Nacional do Uruguai, depois passou pelo Middlesbrough da Inglaterra, de 15 a 17, mas sem ser tão utilizado. Voltou para o Nacional, depois foi para a Ucrânia, para o Dinamo de Kiev, onde ficou por 4 temporadas. No Inter, jogou 102 partidas com 11 gols e 14 assistências. Como eu falei, a janela de transferências fecha em 17 dias e a segunda só abre em julho. Na janela atual, o Vasco já investiu quase 95 milhões de reais em contratações do Adson, João Vitor, Juan Esforça, que foi o último que chegou, Bruno Praxedes, renovando o empréstimo, Paulo Henrique, o Robert Rojas, né? E o Matheus Cocão. As vendas do Gabriel Peck e do Marlon Gomes foram reinvestidas nesses jogadores. Portanto, o Vasco, voltando a se interessar pelo Carlos de Pena, hoje deve fazer uma proposta boa de compra do jogador para trazê-lo junto ao Internacional nesse início de ano. A janela que fecha em praticamente 2 semanas e meia. O Vasco ainda buscando nomes para reforçar a equipe nesse início de temporada, aproveitando também a semana livre. O técnico Ramon Dias para preparar a equipe para o próximo fim de semana. O Vasco que ainda tem 2 partidas para encerrar a participação na Taça Guanabara. Meu parceiro Bruno Azevedo. Carlos de Pena, te agrada essa investida, ou Gabriel? Eu acho que é um bom jogador. Se o Vasco conseguir concretizar essa negociação, seria um bom acréscimo no elenco. O Carlos de Pena, ele é um jogador que inicialmente chegaria ao Brasil como atacante, mas no Inter em vários momentos atua ali como uma espécie de meio campista. Então me parece ser um cara versátil, me parece ser um jogador que poderia agregar de diversas formas, né? A gente tá falando de um Vasco que perdeu o Paulinho, um Vasco que perdeu o Jair, um Vasco que precisa de pontas. Eu acho que o Carlos de Pena poderia atuar em praticamente todas as funções ali do meio pra frente. Bons números no Inter, né? Tem mais de 100 jogos, como o Breno falou. Não chega a ser um goleador, é um jogador mais pra construir, pra ajudar a dar volume de jogo. Não sei se é uma negociação tão simples assim com relação ao Internacional, mas acho que seria um bom acréscimo no elenco, né? O Vasco já quis realmente o DPN em outros momentos, infelizmente não veio. Arrancar jogador de outro clube, né, brasileiro, não chega a ser a negociação mais simples. Mas me parece um nome interessante para agregar o elenco do Ramon Dias. E aí o Cadu tá dizendo o seguinte aqui: esse mesmo Depena esnobou o Vasco tempos atrás e preferiu o Inter. Deixa ele quietinho lá mesmo. Vai ali em Minas Gerais, no banco do Galo, e peguem Patrick e o Pedrinho. Abraço, galera, vamos Vascão. Eu não levaria pra esse lado não, gente. É porque o torcedor tem dificuldade de aceitar que o jogador recebe 2 propostas, escolhe uma ao invés do clube dele. Na época o Vasco estava na Série B, né? O Inter veio e fez uma proposta. Assim, Azevedo, sejamos sinceros. Imagina que nenhum de nós aqui tem qualquer ligação com o Vasco. Chega uma proposta do Inter na Série A e uma do Vasco na Série B. Você vai pra onde? Desculpa, vai pro Inter. Então não tem nada de rejeitou o Vasco, não. Na época foi mais interessante transferir pro Inter. Bom, o Vasco agora tem compromissos importantes, né, cara, no Campeonato Carioca, se a gente levar em consideração que o Vasco segue vivo na competição depois do clássico com o Botafogo, né? Agora, dependendo das próprias forças, né, eu acho que o Vasco fica um pouco mais leve, mas é como você falou, não tem muita brecha pra relaxar, não. Se o Vasco der um mole, pode ser ultrapassado pelo próprio Botafogo, de repente o Botafogo embola a disputa com o Nova Iguaçu. Lembrando, na próxima rodada, o Botafogo ele vai encarar o Audax, então o Botafogo ele tem ali quase que 3 pontos garantidos, né? A não ser que aconteça uma surpresa muito grande. Então pro Vasco realmente não tem muito espaço pra cochilar, não. O bom do Vasco também é que o Vasco não encara mais clássicos. Então tem uma situação que pode ser um pouco mais favorável nesse sentido. Eu acho que a vitória no clássico abriu o caminho para classificação, só se o Vasco realmente se enrolar muito agora para ficar de fora do G4. O Ivan Braz. E o Carlinhos do Nova Iguaçu, seria uma boa? Não sei, o Vasco hoje precisa de um nível de jogador, né, Azevedo, assim, mais pesado. Eu gosto do Verratti, mas acho que o Vasco tem que buscar um centroavante do mesmo porte ou até de um porte superior para disputar a posição. O Carlinhos faz um campeonato maravilhoso, é um jogador que tem base no Corinthians, então não é um jogador qualquer, mas não sei se o Vasco nesse momento poderia fazer essa aposta.
Toda a contratação do Vasco, com indicação do Ramon Dias, temos que aguardar. Porque se ele pediu é porque com certeza esse jogador será útil no esquema de jogo. Pouquíssimos treinadores têm essa visão. Tirar o melhor, diz o Carlão. O Ramon Dias está numa fase, num momento que permite a ele ter essa confiança internamente. Eu confio muito nisso também. Se ele aprovou o nome é porque vai funcionar.